que você espera de um professor de escola sabatina? Que ele seja amigo, que ele que tenha conhecimento daquilo que ele vai apresentar. Viva aquilo que ele prega naquela unidade, naquele testemunho que ele traz aos seus moderados. Bom entendimento, estar bem entrosado com a lição, né? Para passar bem, para que nós possamos entender. Conhecimento da palavra de Deus, né, que é a Bíblia, e ter desenvoltura para poder fazer a explicação, a narrativa da lição. Incentivar os alunos a estudar a Bíblia e aprender mais de Cristo, transmitir a eles a mensagem que nós temos que passar, porque o professor é um instrutor da mensagem. Já estamos de volta, Tecmissão no ar, e é interessante ver como as pessoas já estão interagindo, recebendo Twitter, e você que está em qualquer lugar do Brasil, não é só para a Associação Paulistana não, a gente tem um carinho especial pelo pessoal deste campo, que a iniciativa é daqui, mas interessante, pastores, como já está ultrapassando, a gente lá de Jacareí, amigos meus da Novo Tempo que estão acompanhando, quero mandar um abraço para vocês, inclusive seu filho, pastor, é verdade, Jorge Márcio, recebi teu Twitter aqui, você a gente sabe que também é um menino envolvido nas atividades da igreja, e pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser criança, escola sabatina atinge todo mundo. Mas deixa eu mandar os abraços. Olha aqui, ó. Antônio Marcos Borges, da Central de Cotia. Vamos continuar em Cotia. Também está o Israel José Ferreira assistindo. Tem São Bernardo do Campo, na igreja de Jardim Represa, a Ellen Ribeiro Guimarães Júnior. Vamos para Diadema, igreja de Eldorado, o Arnaldo Lima. E na igreja de Moema, a Patrícia Costa. Interaja com a gente. Lembrando, manda o seu tweet para cá. Entra no Facebook. O tweet é @APIASD, Facebook é facebook.com/APIASD, mas o mais importante de tudo seria o e-mail. Se você puder mandar um e-mail para a gente, manda, participe, pergunte, sugira. Pode colocar esses pastores aqui numa situação até desconfortável de perguntas, porque eles vão responder. A gente está à vontade aqui no Tecmissão, versão Escola Sabatina. O nosso e-mail é tecmissão@paulistana.org.br. Pastor Jorge Mário, agora vamos falar um pouquinho sobre o professor. Eles estão nos assistindo aqui, perdão, antes eu recebi uma pergunta que eu queria gastar só um minutinho com ela, mas acho que vale a pena a gente responder a pergunta da Vera Dinamarco, que é ali da Escola Sabatina Central de Santos, perguntou rapidinho, pastor, já que falaram que a Escola Sabatina tem que ser em grupos mesmo, qual é o número ideal de alunos? Deixa o pastor dele. Se vira, pastor. Agora você me colocou no fogo, né, pastor? 50 alunos? Bem, eu acho que nós não temos um número específico, sabe? Um número, sabe, estrito, sabe, de alunos. Eu penso que esse número tem que estar condicionado à igreja e condicionado também à capacidade do professor de se tornar não só o professor, mas o pastor da unidade. Okay. Então, por exemplo, 50 alunos seria um número, sabe, muito alto, muito grande. Mas, por exemplo, 3 alunos seria um número muito pequeno. Cristo Jesus nos deu, sabe, uma referência interessante. 12. Quem sabe 12? Jesus teve uma unidade da Escola Sabatina com 12 alunos, que ele pode acompanhar. Eu penso que o número 12, 13, 14, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, seria um número, sabe, ideal. Um número relevante. De acordo, pastor? Perfeito. Então, ok, respondida minha irmã, vamos seguir em frente falando dos professores. O objetivo desse treinamento, a gente está recebendo algumas perguntas que vão para outros assuntos, sobre lição, sobre algumas coisas, mas como o pastor Jorge Mário bem me deixou aqui entendendo, pastor Odailson, eu quero focar os professores. Porque são os professores que carregam o peso, às vezes alguns acham que estão carregando uma cruz, mas é o professor que sente a responsabilidade, pastor. Como seria agora, para introduzir esse assunto, que é o objetivo principal desse treinamento, a função do professor da Escola Sabatina? Eu acho que a função primária do professor é ser líder espiritual de sua unidade, de sua classe. Só que às vezes a gente percebe que a função professor por causa da escola, do conceito de professor secular, o indivíduo assimila esse papel e ele entende que ele é apenas o coordenador da lição. Uhum. Ele acaba incorporando com muita facilidade essa função, que também é papel e função do professor, coordenar o estudo da lição, e ele esquece de que ele é o líder espiritual da sua unidade. Olha aí. E ser líder espiritual é ser mais do que professor. É ir andar a segunda milha. E, na minha visão, é o papel primário, principal e mais importante de um professor da Escola Sabatina.
liderar espiritualmente, ser o subpastor, o pastor de seu grupo de irmãos ali na sua unidade. Pastor, me permita aqui expressar minha surpresa dessa definição. Então, nós estamos passando desta visão de que o professor é uma autoridade passadora de lição, você é o chefe daqueles para passar no sábado a lição e pronto, final. Mas agora o senhor definiu de uma maneira um pouquinho mais pesada e muito mais forte, dizendo então que o professor, ele é o líder espiritual da sua classe da escola sabatina. Professor, presta atenção nessa expressão. Você é o líder espiritual da escola sabatina da sua classe. Está de acordo, pastor? Com certeza, pastor. E acrescentando apenas um item, olha só, existe um texto aqui bem interessante do livro Conselhos sobre Escola Sabatina, em que Ellen White ela fala assim: cada professor deve reconhecer que é um missionário de Deus. Então a função do professor, ela vai muito além do que simplesmente passar a lição. O professor é o guia espiritual, mas o professor é o motivador missionário. Nós, enquanto igreja, nós temos uma missão para cumprir. Ide e pregai o Evangelho. Quem prega o Evangelho? Cada um de nós. Quem lidera, sabe, esse movimento de missionários? Pastores, professores da escola sabatina, líderes da igreja. Então, o professor da escola sabatina, ele é o líder espiritual, mas também ele é um motivador missionário. Aí eu puxo um gancho de uma coisa que o pastor Josimaro colocou. Nós temos uma visão equivocada de comparar a função do professor da escola sabatina como um professor de uma escola de nível médio fundamental regular. Qual a nossa experiência com um professor como este? O professor chega na sala de aula, aplica o conteúdo e vai embora. O próximo contato que esse professor vai ter com o aluno é no próximo dia. O professor da escola sabatina não se limita apenas à manhã de sábado. Ele visita, ele telefona para o aluno, ele conhece as suas dores, ele conhece os seus dramas, ele ora com o aluno, ele identifica um potencial missionário, ele prepara, ele capacita, ele discipula. Ou seja, o professor da escola sabatina é mais do que um professor didático. Ele é um líder que inspira pelo exemplo, que inspira pelo conhecimento, mas que também prepara os seus alunos para cumprir a missão. Agora me permita fazer aqui o papel da promotoria, ok? Porque a gente vê na igreja que o nome é Escola Sabatina, o nome é professor da Escola Sabatina e a reunião é no sábado pela manhã ali, no máximo 9h30 até as 10h15 ou 9h45 até 10h30. Cada igreja tem a sua realidade, mas não tem muito como fugir desse formato que é a Escola Sabatina, numa classe Escola Sabatina, com um professor que fala 45 minutos no sábado, pastor. Então, na minha visão aqui, a gente percebe junto com muitos professores que talvez realmente o que eu tenho que fazer, minha função, é cumprir a minha tarefa no sábado pela manhã, ou não? Não. Atividades extra-horário da escola sabatina são fundamentais para o professor liderar espiritualmente a sua unidade. E olha, sabe o que eu tenho observado? É o seguinte, quando o professor assume e encarna, incorpora esse papel de líder espiritual, de pastor da sua unidade, quando ele desenvolve atividades extra-horário da escola sabatina, quando ele telefona, quando ele se interessa, quando ele conhece, quando ele conhece de fato os seus alunos, quando ele se levanta no sábado de manhã para exercer o papel de professor de fato e de verdade, que é aquele que vai coordenar a lição, este momento se torna mais suave, mais leve. Ele tem um grupo interessado em participar, em lhe ouvir. Agora, quando ele não exerce o seu papel de líder espiritual, quando ele se levanta para estudar a lição, para coordenar a lição, as coisas ficam mais difíceis, pastor. Porque ele tem um grupo com o qual ele não interage. E é o que mais acontece em muitas igrejas, né? Sabe aquilo que Jesus falou? É um encontro casual de sábado que vamos aqui passar 40 minutos juntos. E acabou. Eles são... existe assim uma frieza, não existe aquele elo de comunicação que tem que haver, sabe, entre o comunicador e o receptor da mensagem. Sabe? Um elo comum. Jesus diz assim, ó, que as ovelhas ouvem a voz do pastor porque conhecem, e vice-versa, né? Então, quando as ovelhas conhecem o professor, e como mestre, como líder espiritual delas, e o professor conhece os seus alunos, na hora em que ele vai exercer o papel de professor, há uma interação muito grande entre eles. Fantástico, pastor. E essa também, pastor Jorge Mário, pastor Odailson, não é só uma invenção, uma atribuição para que o professor tenha mais trabalho. Isso é orientação profética. Olha só o que Ellen White ela coloca aqui, ela fala assim, cuidareis de vossos alunos, fazendo esforços especiais para a sua salvação.
A eles vos unireis em amorável simpatia, visitando-os em seu lar, e ao conversar com eles a respeito de sua experiência nas coisas de Deus. Ou seja, o professor, ele tem, sabe, um grande trunfo na mão. Além de passar a lição, além de ter o conhecimento bíblico para passar a lição, se o professor vai na casa do aluno, se o professor visita o aluno, se o professor, sabe, entra em contato com a família do aluno, o professor ganhou o coração do aluno. E ao ganhar o coração do aluno, aquele professor deixa de ser professor. O membro, o aluno vê aquele professor como seu pequeno pastor, o pastor mais imediato. Eu posso dizer assim, um professor da escola sabatina, ele tem uma influência muito mais relevante do que a influência de um pastor. Por quê? Um pastor aparece na igreja uma vez a cada 4 sábados. Por exemplo, eu pastoreio 4 igrejas. Então, se eu dividir cada sábado por igreja, é um sábado por mês para cada igreja. Mas o aluno entra em contato com esse professor quantas vezes por mês? Quantas vezes por ano? Todos os sábados do mês. Todos os sábados do ano, o aluno vai entrar em contato com o professor. A influência do professor, ela se torna muito mais relevante. E, aliás, o pastor vai embora do distrito. Quem é que fica com o aluno? O professor. Quando a pessoa chega na igreja, qual a primeira pessoa que o aluno vai entrar em contato? Com o pastor ou com o professor da escola sabatina? Com o professor da escola sabatina. A influência do professor da escola sabatina, ela se torna ainda mais relevante do que a influência do que um próprio pastor. É isso mesmo. Meus amigos, mas são definições fortes aqui, viu? Eu falei para você que Tecmissão, versão escola sabatina, é forte, é polêmica e é super relevante. Professor da escola sabatina, a sua influência, o seu papel pode ser muitas vezes vista como algo até mais importante, até mais fortalecedor da vida de outras pessoas do que a do próprio pastor da igreja. E falar isso falado aqui por um pastor de igreja que cuida da nossa igreja, nossas igrejas do Distrito de Santos. Falando em igreja, pastores, eu vou apertar vocês um pouquinho. Eu vou mandar um abraço, mas vamos pensando aqui agora o seguinte, na seguinte pergunta. Ok, o professor tem que ser mais do que escola sabatina no sábado. Vou usar uma frase aqui então. A escola sabatina começa quando ela acaba. Ok? Quando ela acaba a escola sabatina, é que essa visão de escola sabatina que vocês estão falando, mais relacional, do professor mais presente, aquele que convive durante a semana, é ali que começa a escola sabatina da semana seguinte. Então eu quero de vocês agora dicas práticas. O que o professor deve e pode fazer assim que 10h30 acabou a escola sabatina, eu tenho que fazer o que com eles até a semana que vem para eu deixar de ser um professor só de 1 hora por semana para me tornar um professor relacional. Vamos pensando aí que eu volto para vocês enquanto eu mando um abraço. Vai lá, abraço para São Roque, Maria Garcia. Abraço para a igreja de Cidade das Flores, cidade de Osasco, Rosa Taconelli, tá com a gente aqui. Vamos ali para a igreja de Jardim Tonato, em Carapicuíba, José Carlos Santos. Tem o Marcelo San Marco, da Central de Cotia. E vamos para Vila Moraes, tem a Leonisa Franco. Manda seu e-mail, entre em contato com a gente, entra no Facebook, dá uma tuitada, avisa as pessoas. Tecmissão no ar, versão escola sabatina. Como fazer da sua escola sabatina ter um up, ficar cada vez melhor. E a conversa tá boa. Estou gostando de ver aqui a nossa participação dos nossos pastores. Vamos lá. Dicas rápidas para um professor que agora sentiu. Olha só. Responsabilidade. Sou mais até do que o pastor em alguns momentos. Eu tenho que ultrapassar minha única hora na semana para virar um professor relacional. Mas o que é que eu vou fazer durante a semana? Eu acho que ele tem que fazer um planejamento desse trabalho. Não pode ser uma coisa assim, certo, aleatória. Nós trabalhamos por trimestre. Então ele tem que planejar algumas atividades extra-horário da escola sabatina, distribuindo essas atividades ao longo do trimestre. Por exemplo, eles poderiam fazer um culto de pôr do sol juntos, eles poderiam fazer uma vigília juntos, eles deveriam ter um plano missionário da unidade, eles poderiam fazer um pequeno grupo da unidade, se encontrando uma vez por semana na casa de um deles, entendeu? Eles podem comemorar aniversário do grupo, da unidade, entendeu? Atividades extracurriculares, como eu Sim. extra-horário da escola sabatina. É meu professor falando aqui, é claro. Piquenique, pipoca, tá incluído, pastor? Piquenique. Não é errado, não. Vai acabar o culto sábado de manhã, pegar a toalhinha de quadriculada e ir lá para um parque fazer um piquenique com a unidade da escola sabatina. Já pensou lá na região do litoral, e nós temos várias igrejas no litoral, por que o professor da escola sabatina não organiza uma caminhada na praia com a sua unidade no domingo de manhã? Se encontraram no sábado, domingo de manhã, 6 horas, todo mundo na praia. Faz ali um culto e sai caminhando juntos. Eles se unem, eles se fortalecem nesses momentos, nesses encontros, entendeu? Então, pastor, planejar essas atividades, distribuí-las ao longo do
trimestre. Atividades sociais, atividades espirituais, atividades recreativas, mas, sobretudo, atividades missionárias. Os vínculos serão muito fortes. Interessante. Estão chegando muitas perguntas aqui que falam sobre algumas coisas do rodízio de professores, algumas coisas até da burocracia da escola sabatina, das eleições. Que aí, do internauta, nós vamos deixar essas perguntas um pouquinho de lado para você entender. O objetivo desse treinamento é falar para o professor exatamente sobre isso, porque algumas mecânicas do passo a passo da escola sabatina dentro da igreja pode ser até compartilhado em outro momento, mas eu entendo aqui que o ponto principal dessa reunião é isso. Olha, me surpreende. Você que pensou que ia passar a lição amanhã e ia acabar, não. O pastor Jorge Mário acabou de dizer. É passar a lição amanhã e no domingo e caminhar na praia com seus alunos. É uma visão diferente, pastor, não é? Quem está no litoral, né? Quem está no litoral. Quem está no centro de São Paulo não pode, né? Vai aonde? Caminha na praça. Olha, pastor, é o seguinte, ó. Rodízio de professores não é uma boa solução. Ok. Porque é o seguinte... o grupo tem que se identificar com o professor e o professor com o seu grupo. Fantástico. A gente percebe que algumas unidades, eles dizem assim, esta é a minha classe da escola sabatina, esse é o meu professor. Há um vínculo tão grande entre o aluno e o professor e os alunos entre si, que eles compram uma briga se trocar o professor, entendeu? Sem dúvida. Então, a saída não é fazer rodízio. É verdade. Você não concorda, pastor? Concordo. E acho muito relevante, sabe, esse aspecto do professor ganhar os seus alunos. Eu me lembro, na época de colégio, existem algumas matérias do colégio que são as matérias mais temidas, matemática, física, química. Mas era incrível, quando você tinha um professor de uma matéria temível, mas que se aproximava, que dava carinho, que amava, aquela matéria tão terrível se tornava a matéria, sabe, que você se apaixonava. O professor precisa fazer os seus alunos se apaixonarem por ele. E ele vai fazer os seus alunos se apaixonarem com estratégias como essas. Mas vamos lá, forma de caminhar, piquenique, eu vou deixar você também falando. Quais são as coisas práticas que um professor agora que está assistindo a gente diz assim, olha, gostei, vou trazer todo mundo aqui para fazer isso durante a semana. Vamos lá. Com certeza. Por exemplo, além de todas essas ideias, por exemplo, nós temos na Igreja Adventista a semana de oração como algo tradicional. Ok. Que tal fazer uma semana de oração na unidade da escola sabatina? Se eu tenho uma classe com 12 alunos, que tal fazer a semana, sabe, cada dia na casa de um aluno? E ter aquele momento gostoso, sabe, de comes e bebes, de trocar ideias. E é uma oportunidade para que o aluno possa trazer o seu amigo, o seu vizinho, o seu colega de porta. Rodízio de professores não pode, mas rodízio de casas pode. Com certeza. Mas entre eles. Olha aí, sim. E entre funciona, eles, né? pastor, funciona. Eu vou dar aqui um testemunho vivo, sabe? Há pouco tempo atrás, o professor Prudêncio, lá da igreja de Vila São Jorge, me convidou, pastor, uma vez a cada 15 dias, nos reunimos com a nossa unidade, com o nosso grupo. E me convidou. Eu cheguei para essa reunião de sexta-feira à noite, o pessoal alegre, feliz, animado, a cada 15 dias, a unidade se encontrando, se confraternizando, contando das suas experiências com detalhe. No sábado pela manhã, o professor tem apenas 45 minutos. Mas um encontro como esse, ele tem 1 hora, ele tem 2 horas. Os alunos têm liberdade para falar num ambiente, sabe, que não está pressionado pelo tempo. Funciona, vale a pena. Ok, veja, uma pergunta rápida aqui que chegou de Barueri, Igreja do Jardim Tupã. O professor tem que falar todos os temas da semana da lição ou dar uma visão geral? Uma questão um pouquinho mais didática, mas desse professor relacional, será que ele tem que pegar a lição e passar de 1 ao 7º dia? Ou esse professor que já está muito mais com a relação com a sua equipe, ele vai apontar tópicos e vai bater um papo muito mais informal com seus alunos? Pastor, isso é relativo, sabe? Porque depende do interesse, da necessidade, do foco do grupo. É uma consequência dessa amizade relacional. Embora o nosso objetivo aqui não seja trabalhar esse aspecto didático, quem sabe isso aconteça numa outra ocasião. Né? Vai ter que fazer, pastor. Acho que pelo tanto de perguntas aqui, tem que marcar o Tecmissão Escola Sabatina 2. Pois é, isso daí. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa, viu, pastor? Não sei se eu vou apimentar aqui a situação ou colocar alguns professores em situação difícil. Mas não são palavras minhas, são palavras da revelação. Ellen White, ela diz assim, lá na página 117 do livro: lamento dizer que em algumas escolas prevalece o costume de ler a lição. E isso não deve ser assim. Não precisaria ser assim. Se o tempo, que muitas vezes é empregado desnecessária, se torna pecaminoso. Então, didaticamente falando, não é proveitoso uma lição em que você literalmente comece a ler, sabe, do sábado até o domingo, sem tornar a lição prática.
A lição ela tem que sair do campo teórico para o campo prático. E é por isso que estamos falando da lição relacional. Eu vou chamar um rápido intervalo, mas, pastor, nós vamos conversar mais. Já deu para ver que o tempo é pouco, já deu para ver que não vai dar tempo de conversar tudo, mas entenda, de tudo que estamos discutindo aqui, a escola sabatina começa quando ela acaba. É o professor relacional que faz muito mais do que só passar uma lição da escola sabatina no sábado de manhã. Ideias não estão faltando. É caminhada na praia, é piquenique, é sair mais cedo, fazer oração, é fazer pôr do sol, é semana de oração no rodízio de casa em casa dos seus amigos da classe da unidade evangelizadora. Fico pensando, quantas ideias. Quem sabe você no próximo bloco, manda para cá ideias, eu vou ler aqui para todo mundo. Qual seria uma ideia fantástica para o professor dar esse passo de sair do professor de 1 hora por semana no sábado de manhã para ser um professor relacional de escola sabatina? Quem sabe, pastor, escolhemos aqui uma das dicas mais bacanas e até podemos dar um brinde. Olha só, falando em brinde, né? Tem mais uma surpresa para você. Além das 20 bíblias, quem ficar ligadinho com a gente no Tec Missão, é 2 mesmo? São 2, pastor? Posso anunciar 2? Então tá aí, ó. 2 diárias completíssimas para você passar na nossa Clínica São Roque. Você viu no intervalo? A Associação Paulistana tem um oásis do céu na terra, que eu já fiquei lá e sei como é. A Clínica São Roque é uma bênção de Deus. Vida natural. Clínica, a gente fala assim internamente, perdão, né? Olha só, é a Clínica Adventista Vida Natural. E você pode estar com a gente aqui, olha, 2 dias vai ser bom demais estar com a gente. Não tenho mais tempo, tenho que chamar um intervalo agora, mas manda o seu recadinho para cá e por e-mail, quem sabe, diga para nós uma dica, uma ideia, um relance do que o professor pode fazer para começar a escola sabatina quando ela acaba, como sendo um professor relacional que vive o dia a dia com os seus alunos da escola sabatina. Rápido intervalo, já já a gente volta no seu Tec Missão.